Bom, eu estou com duas feras que conhecem o Espírito Santo. A sua essência, são dois articulistas, né? Você durante muito tempo, esteve na Gazeta, estou falando com o Roberto Simões. E o Antônio é meu irmão, eu não vou ficar levantando a bola dele, porque ele é meu irmão, mas ele também conhece bem. E nós estamos tentando, com vocês dois, até dando um tempo maior, para ver se a gente consegue decifrar essa eleição. Porque para mim até agora, eu sei deputado estadual, eu sei deputado federal, senador uma barbada, já está aí. Agora governador, quando eu vejo o Paulo Artundo fora da eleição, mas com todo o instrumental de poder na mão, eu digo, ó, esse moço não está aí à toa, porque quem tem poder é ele, né? Então, nós estamos hoje no momento que nós temos o Renato Casagrande aí bombando, porque ele era o antagonista do Paulo e ele conseguiu bater o Paulo no Estado. O Paulo não esperava isso. Eu acho que o Paulo deixou ele navegar acreditando nos poderes dele. Esses poderes do Paulo, que eu estou querendo saber dos dois, se vai aparecer nesse processo eleitoral, que tem candidatos da esquerda, tem outros tipos de candidatos, mas no segundo turno pode ir o Manato, Carlos Mandato, que está na garupa aí do Bolsonaro, a Rose, que está com a parte do Paulo, né? Com ela. Nós temos aí, tem o Renato Casagrande. Como é que vocês veem isso? Vou começar por você. Rogério, obrigado aí pelo convite. Eu acho que o primeiro ponto, tem se falado muito que as eleições, principalmente as nacionais, estão marcadas pelas incertezas. Aqui no Espírito Santo eu acho que até, tomando a sua fala inicial, elas são marcadas por enigmas. O primeiro enigma é o Paulo Artung não ser candidato, né? Isto persiste. Eu imagino que, não a explicação de por que ele não foi candidato, mas eu imagino que ele provocou, e ele foi o primeiro imperador na história que arruinou a sua corte política no momento derradeiro da decisão de ser ou não candidato. E esse processo, primeiro, ele é inusitado, né? Um imperador que arruína parte da sua corte política. E segundo, que é um enigma adicional, porque aí vem a explicação do que será feito, em meio às ruínas, grande parte dessa corte política do Paulo Artung vai se abraçar com o Casagrande. Né? A começar pelo vice-governador, que é outro fato inusitado. O que nós tivemos e ainda temos, num certo sentido, são conflitos entre impérios e imperadores. Aqui, um império em ruínas sai em busca de um outro possível império que poderá vir a ser Casagrande. Antônio, Rogério, onde que você entra? Eu vejo que essa eleição está em aberto, eu vejo que há uma possibilidade de segundo turno, não vejo o governador Paulo Artung como personagem principal dessa campanha, né, na medida em que ele não é candidato. Se ele tivesse sido candidato, haveria uma tendência de polarização do ex-governador Renato Casagrande e ele. Como ele deixou de ser candidato, eu vejo que ele deixou de ser o personagem principal, o que não significa que na campanha não sejam discutidos projetos e políticas do seu governo, tá? Porque senão vai ficar uma campanha com um debate insosso. Mas eu não vejo ele como personagem principal dessa campanha. E tenho lá minhas dúvidas, e são dúvidas mesmo, se ele era realmente candidato à reeleição.
porque se ele realmente fosse candidato à reeleição, ele teria feito uma articulação política sustentável que não resultaria no que resultou de, no último momento, a base dele se desarticular e ir nesse sentido que o professor Roberto Simões falou, de se espalhar por outras candidaturas, o que mostra, aí já é outro comentário, não é, que o nosso sistema eleitoral faliu, porque o que causou essa corrida para outras candidaturas foi a necessidade de fazer perna para as coligações, né, de fazer legenda, e aí valeu mais o instinto de sobrevivência dos candidatos do que qualquer ideologia ou qualquer projeto nesse sentido. Então, o fato da base ter se desarticulado teve esse efeito colateral de mostrar a falência do sistema eleitoral e virou uma coisa esquizofrênica, não é? Porque você tem uma campanha, tem uma disputa que você não sabe qual é a coerência das candidaturas, porque tem de tudo, né, em todas as candidaturas, mas na essência da sua pergunta, eu não vejo o Paulo Hartung como o personagem principal dessa campanha. O que não significa para mim, obviamente, não é, porque ele é um animal político, que ele não vá fazer movimentações para a defesa do seu legado. Não é? Isso, qualquer governador faria isso, né? Todo governador faz isso em maior ou menor grau. Não é? Então, talvez o que ele vai fazer, aí eu não tenho informação, isso é apenas uma especulação, é fazer um trabalho para ver se consegue que a gente e pessoas da sua base aliada sejam eleitos deputado estadual, por exemplo, e aí ele ter futuramente na Assembleia Legislativa uma consistência de base que possa defender o seu legado. Mas mesmo assim eu não vejo ele como personagem principal, ainda mais porque a campanha pode ir para o segundo turno, não é? Que eu acho que é uma tendência. Bom, e eu não quero discordar, mas eu não vejo o Paulo receber essa mudança sem que ele não mexa naquele controle que ele tem do poder. Como você fala, o Paulo ficaria mais no processo de legítima defesa, não é que é fazer uma bancada de deputado estadual, mas você conhece deputado estadual, na hora que entrar o outro, ele vai ficar com o outro. Tem esse perigo também, como está fazendo também mais 2 conselheiros no Tribunal de Contas, quer dizer, esse processo de legítima defesa ele está. Agora eu não vejo ele abrir mão não é, do volante dos poderes que ele ainda segura. Essa é uma visão minha, mas vamos para ver, o professor também acha que ele fica por aí. Mas o Paulo vai ficar por aí, professor mesmo? Eu acho que ele cai de imperador para, no máximo, um coronel político do Estado do Espírito Santo. Né? E essa é uma transformação bastante significativa. Claro que ele tem articulações, mas como você bem colocou, ele está tentando recuperar a imagem dele de ter tido um passado democrático, ele negou no exercício do poder, fazendo agora campanha contra. Ele nunca toma uma posição, ele sempre é contra. A última dele agora é que ele é contra Bolsonaro, que é para tentar resgatar um pouco uma imagem que ele teve no passado e que essa imagem de imperador destroçou, né? E ficou marcada. Então, eu acho que, até estou tentando ler muito sobre essa coisa do império, dos imperadores, para tentar entender, porque uma outra coisa que faz parte, além da corte política, as cortes tinham o bobo da corte, os educadores, os músicos, e acho que agora nós temos isso, né? A candidatura do professor Aridelmo faz parte dessa corte, ela vem com esse ar de educador,
mas o imperador Paulo Atung, ele também gosta de fazer conferências. Então acho que houve um processo de contágio, né, entre o Paulo Atung, político, e o Aridelmo, professor, e agora a candidatura do professor Aridelmo, ele está buscando ser um aprendiz de político, né? Nesse processo de aprendiz de política, ele pode vir a defender este legado, né, do Paulo Atung, já que não há nenhuma outra possibilidade. Quem iria defender? Rose? Manato? Né? Então tem alguém que pode não só defender, quanto estabelecer um processo crítico em relação ao seu principal contendor, que é o Renato Casagrande. E para fechar, acho que há um risco muito grande da unanimidade voltar e de ser constituído um outro império com Casagrande, né? Dos 32 partidos, ele tem 18, né, na coligação dele, e o processo de adesão e de imigração depois da eleição certamente será fato. E acho que isso diminuirá sensivelmente o poder imperial do Paulo Atung, né? O que não significa que ele não terá poder. E a única coisa, se não tiver segundo turno, Casagrande sai mais tentado ainda, né, a exercer um poder imenso no estado do Espírito Santo. Talvez tenham duas coisas. Eu, se pudesse perguntar ao candidato Renato Casagrande, e isso é uma questão central, faria a seguinte pergunta: em que o seu segundo mandato será diferente do primeiro como governador, caso seja eleito? Bom, eu estou achando ótimo as ponderações do professor e do outro professor, que esse também é professor, mas eu continuo vendo um campo, por exemplo, Aridelmo. Eu não vejo Aridelmo no segundo turno. Como é que ele vai entrar? Rose, Manato e Renato Casagrande. Estou falando em termos de segundo turno, porque se o Renato liquidar no primeiro, é como você disse, é outro imperador que vem por aí. Então eu não vejo espaço para ele defender o legado de Paulo Atung. Primeiro que ele não tem capacidade para isso. Ele caiu de paraquedas nessa história, foi para o PTB, gente. Não é? Foi o PTB. Então ele não vai para o segundo turno. Então você vai ter um segundo turno e provavelmente terá Manato, terá o Casagrande, estou falando em termos de segundo turno, né? E terá Rose. E aí é meio adverso para o Renato Casagrande, porque o segundo turno tem aquele que votou no candidato que perdeu para o Renato Casagrande, que não vai votar no Renato, vai votar no outro. E tem aquele que também a tendência dele não é votar naquele que ganhou no primeiro turno. Quer dizer, é um negócio, é a única complicação, para mim, ao meu ver, que o Renato tem se tiver segundo turno. Então esse Aridelmo, para mim, ele está fora desse troço. E não dá para o Paulo deixar o legado dele na mão de quem não vai sequer para o segundo turno. Essa é a minha ponderação para vocês analisarem esse processo, essa presença do Aridelmo. Rogério, deixa eu voltar aqui na sua pergunta anterior, e completando o que o professor Roberto falou. Primeiro, do ponto de vista do poder, é óbvio, não é? Claro, pela própria evolução natural da política e como que é a política brasileira, que o político sem mandato e sem caneta, ele perde poder, né? A política brasileira é uma política que é feita mais de personalidades do que de propostas, né? Ao contrário de outros países onde muitas vezes o político perde a caneta e perde o mandato, mas ele continua na ribalta porque ele tem propostas, vai ser um personagem e tal. Então, nesse sentido, né, porque o poder no Brasil é muito dependente do político ter um mandato, eu acho que o Paulo Atung perde poder. Agora, nesta campanha, na essência, todos os candidatos são da mesma corrente política. É o chamado mainstream da política, né? Na verdade, não há renovação. Não há renovação. Vêm todos da mesma corrente política. Ou seja,
na essência, uma permanência das oligarquias políticas. Não houve nenhum rompimento com a tradição política, não houve nenhum processo e não está havendo, pelas candidaturas postas, mesmo a do professor Adelmo Teixeira, que é novo na política, eles são todos da mesma corrente política. Então, nesse sentido, é por isso que eu digo também que o Paulo Hartung não será o principal personagem, porque não há polarização, não há diferença nesse sentido, entendeu? Então, nesse sentido, não haverá, a meu ver, renovação. Agora, eu queria repetir isso, né, uma tendência de ir para o segundo turno, e no segundo turno, eu acho que você está correto, a tendência é se somarem, provavelmente, contra o Renato Casagrande, que seria o outro lado, mas aí é outra eleição. Né? É outra eleição. E não vejo o professor Adelmo com essa, ainda, com essa capacidade de ter um efeito pertinente nessa eleição, porque ele não está sabendo se colocar como outsider. Ele teria, a meu ver, capacidade de crescer se ele desenvolvesse uma campanha se colocando como o chamado outsider, que é o que a demanda da população é isso, né? Cadê o novo? Cadê a nova, assim chamada, política? Como ele tem se colocado não como outsider, mas como uma pessoa que vai defender o legado do governador Paulo Hartung, aí ele vira igual aos outros. Então, para mim é isso, é a mesma corrente política, no sentido do chamado mainstream, entendeu? Eles pensam de maneira semelhante. Bom, por exemplo, eu vi a entrevista da senadora Rose na CBN. Ela está defendendo já reajuste salarial. Ela não, talvez ainda tenha se dado conta do problema fiscal do governo do Espírito Santo. Tem uma bomba relógio aí, que é o problema da Previdência Estadual. Isso, para mim, é determinante, entendeu? Então, por isso que eu digo, são pessoas que, nesse sentido, têm uma visão política que não é nova. Então, não tem renovação. Sim. É o mainstream disputando o mainstream, entendeu? Para mim é isso. Tá certo, porque até outro dia, o Renato e o Paulo estavam juntos. Quer dizer, o Paulo fez o Renato governador. E depois ele também tirou o Renato da cadeira e sentou no lugar. Uhum. Há quem imagine que eles possam ter um diálogo. Eu não sei se isso é possível atualmente. Mas eles estiveram juntos naquele projeto da unanimidade, que ia a 2020 e tantos, um e o outro representando, sobretudo, os interesses do empresariado, que aí surge o menino que está querendo ser o legado dele nesse Espírito Santo em ação, que é uma coisa que nem é bom mexer com isso, porque aí essa coisa sai poeira. Então, eu continuo achando que eles vão arrumar um meio de se conversar. Há essa possibilidade, professor? Olha, Rogério, acho que a gente está ficando muito polarizado entre Paulo Hartung Mas a polarização foi essa. E Renato Casagrande. Eu acho que daqui para frente, a gente talvez olhando, né, o que eu tenho tentado pensar é o seguinte: daqui a 2 anos, e acho que há uma grande chance do Renato Casagrande ser eleito, né, no processo, ainda que ele vai enfrentar, mas hoje a possibilidade é essa. Claro que a política, ele vai se deparar 2 anos com 3 importantes prefeitos sem mandato: Luciano Rezende, Marques Filho e Aldifas. Todos esses 3 têm pretensões claras ao governo do Estado, né? Então, é preciso saber como é que vai ser esse jogo. Por exemplo, já há sinais de que Renato Casagrande e Luciano Rezende, ainda que tenham tido uma interação, provavelmente se mantém, houve rusgas. Isso significa, por exemplo, a definição
da vice do Renato Casagrande, se esperava que pudesse ser alguém do PPS. E não foi. Né? Então, eu acho que daqui para frente entram em cena 3 novos personagens políticos. Eles não vão ter mandato. Vai ser muito importante saber, nesse momento, como andará o próximo governador do estado, para não ficar só num, porque esses 3 vão começar, desde já, e já estão fazendo, uma política intensa para provavelmente mexer com esse quadro que hoje só gravita em torno de Casagrande e Paulo Artung. Quer dizer, abre-se uma cunha aí importante, do meu ponto de vista, com Luciano Rezende, Max Filho e Aldifas. Não, sepultado o PH no processo eleitoral, me sinto bem informada pelo que você diz e outro diz. Aí você puxa o futuro. Então vamos entrar no futuro. Então, o futuro que eu vejo, a era Paulo Artung se extinguindo. Quando você levanta os novos quadros que podem vir a suceder esse, que foi uma grande era do Paulo, 14, 15 anos, 3 mandatos. Então nós estamos deixando o Paulo de fora. Tudo bem. Aí você está falando do futuro. Você falou de Aldifas, que talvez seja o político, a meu ver, mais perigoso que tem aí, ele sabe mexer com tudo. Ele está lá, ele era um poste que o Vidigal quis eleger, ele não foi um poste, ele já é uma hidrelétrica enorme. E esse cara está certo na hora que você levanta o nome dele, está certo na hora que você levanta o nome de Max Filho e de Luciano. O Luciano eu acho que está pelo caminho, porque o Luciano abriu mão de tudo. O pessoal dele, ele não vai fazer, ele vai fazer no máximo um deputado estadual e não vai fazer deputado federal. Quem vai ganhar a eleição ali não é dele, do PPS. E como é que você vê esse futuro? Aí já deixou um Paulo para trás, já estamos com o Casagrande num processo de encerrar o momento dele. O momento dele é essa eleição, porque na outra não vai ter um Paulo Artung para ele explorar bem como ele bem explorou. Então qual é, Antônio, que você vê aí o futuro? Como é que você vê o futuro? Rogério, realmente, eu só queria pegar o gancho aí do professor Roberto. Realmente, eu acho que essa é a tendência, né, de não ter essa polarização entre Renato e Paulo. Eu acho que Paulo sai da cena política. Eu acho que ele soube ler as circunstâncias e verificar que tem fadiga de material. Não é possível um político ter 3 mandatos e não ter fadiga de material. Então eu acho que ele soube ler as circunstâncias. Aliás, Paulo Artung no plano regional e Lula no plano nacional são 2 políticos que têm esta capacidade de ler as circunstâncias. Eu vejo esses 2 políticos com essa característica. Então, nesse sentido, ele soube sair de cena e nesse sentido eu acho que vai acontecer o que o professor Roberto está falando. Não vamos ter mais essa polarização, o que deverá se dar já na campanha, né? O Renato Casagrande estava preparado para uma polarização, não haverá. Agora, eu acho que, olhando para frente, eu diria que o futuro é incerto. Porque essas personalidades que o professor Roberto levantou são personalidades, a meu ver, ainda paroquiais. Tanto o prefeito Aldifas, quanto o prefeito Luciano Rezende, quanto o prefeito Marcos Filho. O prefeito Aldifas ainda é um político da Serra, o prefeito Luciano Rezende ainda é um político de Vitória, e o prefeito Marcos Filho ainda é um político de Vila Velha, nesse sentido que eu estou chamando paroquial, né? No sentido municipal, dos seus redutos municipais. Então, eu não sei, aí fica realmente mais uma pergunta do que um comentário, se eles terão capacidade de ganhar estatura regional no processo político, dado também o desgaste das suas respectivas administrações municipais, tendo em vista que todos os municípios, né, nós sabemos
estão asfixiados financeiramente e a gestão se dá com muita dificuldade, né? Então, provavelmente, o próprio processo de gestão talvez cause neles, principalmente no prefeito Aldífares e no prefeito Marques, mas também no Luciano, que já está no segundo mandato, o mesmo fenômeno que causou no Paulo Artung de fadiga de material. Talvez isso é uma possibilidade. Eu imagino que eles tenham essa intenção, como disse o professor Roberto Simões, de disputar a governadoria, né, aí já em 2022, mas vão ficar provavelmente 2 anos no sereno, né, porque o mandato deles termina em 20 e a outra eleição é só em 22. E, outra vez, no Brasil, político sem mandato cresce grama no entorno, né, é o mesmo fenômeno. Então, eu não sei se esses 3 personagens terão capacidade política de, lá na frente, ter estatura para disputar a governadoria. E, nesse sentido, está aberto uma possibilidade de aparecer coisa nova até lá, né? Tendo em vista que nós também temos uma coisa de geração, né? O Paulo Artung já é um homem de mais de 60 anos, o Renato já está chegando a 60 anos, e assim por diante. Nós já estamos também aí na política do Espírito Santo, né? Além dos políticos estarem se repetindo, pode estar sendo aberto um caminho para algum tipo de renovação, que de resto é a demanda da sociedade, tá? Bom, eu acho brilhante a tua explanação sobre isso, mas essa coisa parece estar em cima, não está longe. Nós vamos ter essa eleição, depois tem uma eleição de prefeito. O que vai surgir aí? Se você olhar no mapa, não tem muita coisa para surgir. Se olhar o Renato Casagrande e o grupo do Renato, ele não fez nenhuma figura brilhante que possa ser apresentado ao eleitorado como o sucessor dele. Você não vê isso dentro O Paulo tinha isso. O Paulo tinha. Não é? Então, nós não pode ignorar isso. Quando você fala do Aldífares, o Aldífares sabe mexer muito bem com as pedras. Ele foi candidato a deputado federal e foi o mais votado, um dos mais votados no estado todo. Então, eu acho que você está certo, mas isso que você quer que nasça, vai nascer lá na frente. E como é que vai fazer essa sucessão, professor? Olha, Rogério, eu acho que tem, como o São Antônio Carlos colocou, um primeiro ponto é o seguinte: quem vai retornar para a corte de Paulo Artung, se é que a gente pode falar uma corte, ou talvez se ele for um coronel, quem é que vai retornar para alguma possessão dele? Todos saíram. Tem que ter um movimento agora de retorno, né? Ele vinha dando sinais, tanto na equipe de governo, que ele sempre valorizava no discurso, quanto na própria composição de política, que ele, e aí talvez tinha alguma pretensão. Ele incorporou Amaro Neto, ele incorporou Roberto Carneiro. Chegou a surgir, que era uma coisa impensável, uma central de fake news na Secretaria de Esporte do governo dele, né? Então, ele tentou. Então, quem é que vai retornar, como vai retornar, se é que vai retornar para o grupo de Paulo Artung, né? Ele subiu no palanque do candidato a deputado estadual, Eric Musso, que é da Igreja Maranata, porque o partido dele é da Igreja Maranata. Então, por quê? Talvez até um temor o seguinte, de que com candidaturas em Aracruz, quem ele tentava projetar como novo no Espírito Santo, simplesmente não aconteceu, né? O Eric Musso, simplesmente não aconteceu. Tem o Amaro Neto, ele vai fazer do Amaro Neto uma nova possibilidade, velha pela política que pratica o Amaro Neto, de reconquistar mínimo de espaços para ser um coronel político no Espírito Santo. Então, acho que tem isso. Tem também a coisa do Casagrande. Eu acho que é uma tentação grande, mas isso vem acossado desde o início por Aldífares, do meu ponto de vista, Luciano e Max. Terminados os mandatos, Luciano vai para o governo?
Você não vai indicar alguém para o governo? Isso vai depender dessa composição que está aí, acho que muito presente. Pode ser que na eleição para deputado federal e estadual, dentro dessa ideia de surgir alguma coisa mais nova, desponte alguém, mas não acredito que com vigor para as eleições. Então eu acho que o que poderá minorar o fato de Casa Grande, que tentou ser um aprendiz de imperador, deu errado, vamos ver o que ele fará agora. Eu acho que um ponto central, pegando essa questão fiscal, é a seguinte: abrir os incentivos fiscais do Estado do Espírito Santo para que se possa discutir, inclusive, a Previdência. Há rumores de que tem empresas quebradas, ineficientes, com incentivos fiscais. Sim, mas tem empresas que não são da área de CMS e que tem. E aí são as transnacionais que estão cheias disso. Como é que vai saber se essa Assembleia que está aí aprovou sigilo fiscal para ninguém conhecer o que está dentro desses incentivos fiscais? Isso é um crime que foi praticado pelo governo Paulo Artoni. Então, só para fechar, eu acho que a gente só vai criar ambiente para discutir o governo do Estado do Espírito Santo a hora que nós abrimos todos os processos, tanto do lado da Receita quanto do lado da despesa do Estado do Espírito Santo. É claro que a Previdência é um ponto, mas não podemos isolar a Previdência ou os incentivos. Tem que abrir a conta. Assim, nós estamos deixando de receber tanto, tem um buraco de tanto. Como é que nós vamos fazer? E esse eu acho que é o teste principal do Casagrande em relação, caso ele venha a ser eleito ao primeiro mandato ou qualquer outro que assumir. Qual o nível de informação que vai efetivamente existir sobre as contas públicas? Sim, mas o Casagrande está nesse jogo também do incentivo fiscal. O governo dele praticou. Pois é, mas vamos ver se é isso que eu estou dizendo. Qual é a mudança que ele fará? Bom, ou não. Eu vou encerrar. O tempo se esgotou, mas achei ótimo tê-los aqui. Eu acho que vocês deram uma ideia muito boa do Espírito Santo de hoje e a tendência do Espírito Santo de amanhã. E eu estou muito satisfeito, acho que a visão de vocês eu assimilei muito. Eu tentei jogar alguma coisa para esquentar um pouco. Esquentou, você esquentou mais do que o Antônio, não é? Mas esquentou, é verdade, esse negócio é importantíssimo. E eu quero, sobretudo, agradecer aos dois por terem vindo e dizer a você, professor, que você faz falta, cara. Você tem público, você tem credibilidade, você tem que continuar a escrever. Se não tem lugar, o século te assimila, sabe, como se fosse uma joia, para também poder falar o que você sempre falou, o que você sempre escreveu. Então, muito obrigado aos dois. Eu que agradeço. Rogério, eu que agradeço também.